Em um clima de polarização eleitoral, os eleitores argentinos irão às urnas, neste domingo, para votar nas primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, PASO. Trata-se da etapa prévia ao primeiro turno da eleição presidencial, no dia 27 de outubro, que tem como principais candidatos, de um lado, o atual presidente argentino Maurício Macri, que tenta a reeleição e, de outro, Alberto Fernandes, cuja candidata a vice é a ex-presidente Cristina Kirchner. Na prática, as PASO funcionam quase como uma eleição geral, já que todos são obrigados a votar e não necessariamente nos candidatos de uma mesma coalizão. Na hora de entrar no quarto escuro, no local onde está a urna de votação, como dizem aqui, o eleitor contará com as boletas de todas as coalizões que estão na corrida eleitoral, como ocorre no primeiro e no segundo turnos. Ele pode votar nos candidatos da mesma frente ou cortar a boleta, ou seja, fracionar seu voto nos postulantes de coalizões diferentes. Criadas em 2009, numa tentativa de democratizar o processo de escolha dos candidatos, como explicam analistas, as primárias foram questionadas nesta eleição, já que todas as coalizões partidárias à presidência definiram seus postulantes antes da votação deste domingo. Foi o caso das principais chapas, como a de Maurício Macri e seu vice, o senador peronista Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por El Cambio, Juntos pela Mudança, e a do ex-chefe de gabinete da presidência durante o kirchnerismo, 2003-2015, Alberto Fernandes, que também é peronista, e a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner, Frente de Todos. A votação será realizada em meio a uma forte crise econômica, com inflação alta, aumento nos índices de pobreza, queda no consumo e sinais incipientes de recuperação em alguns ramos da economia, a partir da colheita recorde do setor agrícola, definido por economistas como essencial para o país, e a retomada de vendas externas de produtos símbolos como a carne bovina e a conquista de novos mercados de exportações. O debate eleitoral tem sido pautado pela recessão no governo Macri e a herança econômica do kirchnerismo, 2003-2015, que incluiu a falsificação de estatísticas, e as denúncias de corrupção envolvendo Cristina Kirchner, que tem uma série de processos na justiça, e seus ex-auxiliares diretos, como o ex-vice-presidente Amado Boldou e o ex-ministro do Planejamento, Júlio Dívido, que estão presos. Macri tem criticado o legado do kirchnerismo, enquanto Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, por outro lado, apontam para a escalada inflacionária e para a degradação social no atual governo. Para além de Rosas, o curioso é que, apesar da crise econômica, Macri esteja entre os preferidos. Acho que isto significa que um setor da sociedade está dando prioridade a outras questões, disse. Na visão do analista político Jorge Jacobi, da consultoria Jacobi e Associados, neste ambiente político polarizado, o índice de abstenção terá um papel fundamental na eleição deste domingo. Se a abstenção for mais alta que o esperado, prejudicará a candidatura de Macri, porque os eleitores da chapa de Cristina irão votar chova ou faça sol, influenciando o clima de campanha para o primeiro turno, disse. Os argentinos votarão em pré-candidatos de 10 chapas eleitorais à presidência. Mas, como todas elas já definiram quem são seus representantes, a eleição está sendo vista como uma espécie de primeiro turno ou uma ampla pesquisa eleitoral, como afirmaram os analistas e consultores políticos Raul Aragão e Analia Del Franco. Além de votar nos candidatos a presidente e vice, os eleitores votam também nos candidatos a governadores das províncias onde as eleições são realizadas, como a de Buenos Aires, que é a maior do país e tem peso no resultado final. São votados ainda os pré-candidatos a ocupar parte do Senado, deputados federais, deputados provinciais, vereadores e prefeitos, como o da cidade de Buenos Aires. Para a diretora do Departamento de Ciência Política da Universidade de Buenos Aires, Elza Linde Rosas, as primárias continuam sendo importantes no calendário eleitoral argentino. Elas contribuem para que os partidos e as coalizões se organizem para o primeiro turno e permitem ao eleitor conhecer melhor cada candidato e suas propostas, disse.
Para a consultora política Analia Del Franco, as primárias movimentam o eleitorado e influenciam a participação e o resultado do primeiro e do segundo turno. Nas pesquisas de opinião que realizou, o analista e consultor político Jorge Jacob disse que os eleitores mostraram cansaço em relação às primárias, já que os principais candidatos já foram definidos e o calendário eleitoral inclui uma espécie de 3 turnos, primárias, primeiro e segundo turno. Ao contrário do Brasil, onde o resultado é conhecido pouco depois do fechamento das urnas, na Argentina a votação e a apuração se parecem com os tempos em que não existiam urnas eletrônicas no território brasileiro. Os fiscais dos partidos acompanham a apuração dos votos em cada uma das mais de 100 mil mesas espalhadas pelas escolas do país. Se estão de acordo com a contagem na mesa, eles assinam uma ata concordando com a contagem. As atas são enviadas ao Correio Argentino, onde são computadas para o resultado provisório que deve ser divulgado na noite de domingo. Neste ano, a realização do escrutínio provisório gerou críticas da oposição e Alberto Fernandes chegou a sugerir que poderia haver fraude no resultado. A empresa vencedora da licitação para fazer a contagem rápida foi questionada e os primeiros testes de apuração apresentaram falhas, como informou a imprensa local. Para autoridades do governo Macri, as acusações são irresponsáveis. Para alguns analistas, como o processo eleitoral não se modernizou, as suspeitas costumam estar presentes nos dias anteriores à votação. O resultado definitivo só deverá ser divulgado dias mais tarde. Segundo levantamentos de intenção de votos, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, da coalizão Frente de Todos, estariam pelo menos 1,5% à frente da chapa formada por Macri e pelo senador peronista Miguel Ángel Pichetto, que já foi aliado de Cristina. Algumas pesquisas indicam diferença de até 6% a favor da frente kirchnerista. Outras sugerem empate entre as duas chapas, mostrando que esta eleição poderia ser voto a voto. Nas pesquisas que realizamos, a chapa Alberto Fernandes e Cristina está na frente da coalizão de Macri e Pichetto. Mas de maio para cá, Macri recuperou apoio e o governo tem alimentado este clima de empate, enquanto o lado peronismo-kirchnerismo diz que ganhará, afirmou o analista Ricardo Rouvier, que há anos realiza pesquisas de intenção de votos. Pesquisa realizada pela Jacob e Associados, 15 dias antes da votação deste domingo, indicou que a diferença entre as duas chapas seria em torno de 1,5% a favor de Fernandes e de Cristina. Outros levantamentos, como o da empresa Sinopsis, indicaram votação apertada de 40% para a chapa opositora e 38% para a governista. Aragão, porém, estima cerca de 5% de vantagem para a coalizão da ex-presidente. Para Elza Lende Rosas, se a chapa de Cristina receber mais de 45% dos votos válidos, será complicado para Macri e Pichetto recuperarem terreno no primeiro turno, o que poderia sugerir a vitória da frente opositora kirchnerista. Na Argentina, para ser eleito presidente, é preciso receber 45% da votação ou 40% e uma vantagem de pelo menos 10% para o segundo colocado, recordou. Para ela, a polarização entre as frentes de Macri e de Cristina acabou reduzindo, nos últimos dias, o total de indecisos. Mas eles também são uma incógnita que pode influenciar no resultado. Pesquisas apontam que os indecisos estariam entre 7% e 10%. A polarização entre as chapas de Macri e de Cristina eclipsou outras candidaturas, como a do ex-ministro da Economia do kirchnerismo, Roberto Lavagna. Desde o início ele tinha se mostrado contrário a disputar as primárias com outras pré-candidaturas de sua coalizão política, como apontam agora ex-aliados. Lavagna, por sua vez, repudiou a polarização forçada e, numa clara mensagem aos opositores Cristina e Macri, criticou o estancamento da economia argentina que já leva a 8 anos, 4 anos do segundo mandato da ex-presidente e os 4 anos do mandato macrista. Em 2015, a abstenção caiu entre o resultado das primárias e a participação eleitoral no primeiro e no segundo turno, à medida que a polarização entre o então candidato Macri e o candidato da ex-presidente Cristina Kirchner, Daniel Scioli, cresceu.
Em termos de total de votos, Macri perdeu para Scioli nas primárias, mas acabou vencendo a eleição no segundo turno, por margem apertada para Scioli. Entre assessores do governo Macri, existe expectativa de que o cenário possa voltar a se repetir neste ano. Por isso, Macri fez campanha pedindo que os argentinos compareçam às urnas neste domingo. Para eles, a maior presença de eleitores favoreceria Macri, diminuiria a distância para Fernandes e aumentaria suas chances de reeleição.